Bem-vindos! Live legal, interessante sobre janelas alimentares ligada a uma questão importante do metabolismo, tanto da saúde quanto do emagrecimento. É uma questão ligada aos modos metabólicos do estado alimentado e estado não alimentado. Estado alimentado e não alimentado. Eu falo sobre isso quase todos os dias, principalmente quando eu atendo pacientes de primeira consulta. Os alunos do curso sempre têm dúvidas quanto a isso. Então tem muitas coisas interessantes. Eu vou falar as coisas que eu acho importantíssimo que todo mundo saiba. E depois eu vou continuar de acordo com os comentários e as dúvidas de vocês, tá? Então, ela é como se fosse uma live sobre jejum, mas ela não é sobre jejum. Ela é sobre um outro aspecto que diz respeito ao modo como o corpo funciona no estado alimentado e estado não alimentado. Alguns detalhes, porque o emagrecimento definitivo e a saúde, ela mora nos detalhes. O nosso corpo, o nosso metabolismo e a nossa vida é um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Quanto mais peças a gente tem, melhor é. Então, claro, eu não gosto de trazer coisas muito médicas assim, porque o que importa mesmo, já falei sobre isso, né? Que o que importa mesmo é vocês fazerem as coisas que precisam ser feitas. Então, o que o Instagram precisa mesmo é de motivação, né? Motivação. Só que motivação é motivo, né? Motivo para fazer as coisas. E entender como as coisas funcionam é um dos principais motivos. Então, de vez em quando eu vou trazer umas coisinhas assim para a gente se motivar, né? Então, hoje é sobre isso. Eu vou botar aqui o título, enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Curtindo, bem-vindos todos. Bem-vindos todos. Já tenho aquilo assim. Me comentem aqui se a imagem tá boa, se o som tá bom. E faço aquela do aviãozinho de mandar para todos os conhecidos #2, #1. Mandem todo mundo vir aqui assistir. Vão nos grupos de Instagram, no grupo do Telegram e tudo mais. Manda todo mundo vir para cá. Tá? Vou ficar botando aqui, ó, janelas alimentares. Dia louco hoje, hein? Hoje eu trabalhei bastante aqui no consultório, foi legal. Janelas alimentares, consultas topíssimas. Luiz Carparo, bem-vindo. Muito bem, janelas alimentares, modos. Fed versus fasted. Era isso. Fasted, isso aí. Janelas alimentares, modo fed versus fasted. Tá? Vou falar algumas coisas e vocês vão se ambientando e a gente vai crescendo na live. Maravilha? Bem-vindos todos. Hoje louco, eu terminei agora o consultório, agora. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Tem o nosso corpo. Primeiro de tudo, é uma grande máquina biológica. Nosso corpo é uma grande máquina biológica. E a gente sempre tem que pensar no nosso corpo como sendo parte da biologia. A gente não é diferente. A gente é diferente só na parte cultural. A gente faz parte da natureza e o nosso corpo é uma máquina biológica. Me digam alguma coisa na natureza, alguma coisa qualquer, que não seja regida por ciclos. Não existe. Tudo na natureza é regido por ciclos. Absolutamente tudo. A gente só nega isso quando a gente acha que não faz mais parte da natureza. Como eu brinco, assim, quando a gente fica de meia no porcelanato, comendo barrinha de cereal. Aí a gente esquece que as coisas na natureza são cíclicas. Mas a despeito do que a gente pensa sobre a natureza, a gente continua fazendo parte dela. E a gente pode levar isso em consideração só uma pequena parte do tempo, mas a natureza nos leva em consideração 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então tudo na natureza é cíclico. E por que isso é importante saber? Porque um dos modos... Pause na live nos primeiros 6 minutos da live, quase um recorde. Pause na live. Olha aqui, ó. Por que é importante a gente saber que as coisas na natureza, que a gente faz parte da natureza, e que as coisas na natureza necessariamente funcionam em ciclos. O pause da live é para lembrar que esse é um modo de estudar como as coisas funcionam. Como assim?
estudando os ciclos das coisas. Que coisa? Qualquer coisa. Imagina uma coisa que tu queira estudar na natureza e tu vai estudar o ciclo daquela coisa. É um jeito muito inteligente de separar, de analisar as coisas, separar por ciclos. Isso é muito interessante, isso é muito inteligente de se fazer. E quando a gente vai estudar metabolismo, quais seriam os ciclos do metabolismo? Como é que o metabolismo poderia ser dividido? Bom, tem várias respostas para essa pergunta, mas no que diz respeito à saúde, longevidade, prevenção de doenças crônicas e emagrecimento, sobretudo emagrecimento definitivo, uma coisa que todos nós do lado de cá temos que saber é que o nosso metabolismo ele se comporta de um jeito alimentado e de outro não alimentado. Se a gente negar essa primeira parte, todo o resto vai vir no atropelo, vai dar uma zebra, vai dar tudo errado. A gente precisa entender como os ciclos acontecem, por quê? Porque se a gente vai interferir em uma coisa da natureza, entender o ciclo é fundamental para saber em qual é o melhor momento de atuar sobre ela. Vai guardando essas peças para tu entender que loucura que é. Vai guardando isso. Se a gente vai interferir num processo da natureza e a gente entende os ciclos, a gente consegue decidir a melhor maneira de atuar sobre aquele fenômeno. Tá? Eu já fiquei louco com isso mesmo que eu falei, porque eu já sei que eu vou falar lá na frente, então é muito louco. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte: nós estamos com um probleminha aí no planeta Terra, probleminha. O que aconteceu já? A gente está morrendo, está gordo. A gente está com um probleminha aí no planeta Terra, deu um erro aí, faz uns 20, 30, 40 anos, deu uma zebrinha, deu um probleminha, a gente está gordo e está doente. A gente está morrendo de doença crônica cada vez mais cedo, está adoecendo cada vez mais, e isso está acontecendo de maneira tão intensa que a gente já está achando até que é normal, já até faz parte da vida, já está com sobrepeso, está com doença crônica. Só que não, né? E é por isso que nós estamos aqui estudando o estilo de vida, sabendo como o corpo funciona, para a gente melhorar e conseguir, enfim, emagrecer definitivamente e não adoecer nunca mais, né? Essa é a ideia, né? Não adoecer. Então, a gente vai interferir em coisas da natureza, a gente não faz parte da natureza, vai criando, vai montando esse quebra-cabeça. A gente vai interferir em processos da natureza, o nosso corpo faz parte da natureza, a gente está ficando gordo, a gente está adoecendo. Nós não vamos emagrecer definitivamente? Vamos. Nós não vamos agora reverter e prevenir doenças crônicas? Vamos. A gente não vai agora ficar com uma imunidade muito mais forte, ter uma vida longeva de qualidade? Vamos. Então nós vamos interferir nas coisas que acontecem na natureza. Eu não acabei de falar que o melhor jeito de interferir nas coisas que acontecem na natureza é entender como as coisas funcionam lá, e um jeito de fazer isso é entendendo os ciclos? Então tá. Então vê bem, se a gente está gordo, deu um problema. O que deu um problema? A gente se tornou uma máquina biológica muito capaz de receber energia e matéria do ambiente, digerir, absorver, metabolizar e armazenar. Mas a gente foi cada vez ficando menos hábil em usar essa energia, essa matéria armazenada. Criar esse raciocínio, a gente engordou, Então a gente ficou muito eficiente. Vou aqui, pause na live 32 vezes. A gente ficou muito eficiente em buscar energia e matéria, metabolizar e armazenar. Mas foi perdendo a máquina foi perder. Isso aí, presta atenção, isso é importante para criar o raciocínio. A máquina perdeu a capacidade, perdeu a habilidade, reduziu muito a habilidade de usar a energia e a matéria armazenadas para se livrar dela e fazer um novo ciclo de receber mais energia e matéria e gerar um novo armazenamento. A gente foi ficando cada vez mais hábil em buscar na natureza energia e matéria, digerir, absorver, metabolizar e armazenar. E foi perdendo a capacidade de mobilizar isso, usar e se livrar desse excedente que a gente acabou criando porque ferrou com o sistema. Justamente. Beleza. Então, só existe um jeito no corpo humano de conseguir extrair energia e matéria do ambiente. A gente não faz fotossíntese, não faz. A gente pode ficar no sol, a gente sintetiza a vitamina D, mas isso não é uma forma absorvível da energia do universo. A gente não vai conseguir usar a energia solar como forma de energia, muito menos de armazená-la.
Ou seja, absolutamente toda a energia e matéria contida num corpo humano veio do ambiente na forma de alimento, quando o corpo humano buscou na natureza e botou para dentro do tubo digestivo energia e matéria na forma de alimento. Ou seja, a gente sempre engordou na fase alimentada. É uma coisa óbvia, até ridícula, né? Só que se fosse tão óbvio, tão ridículo, não estaria sendo para mim e para os meus colegas médicos, nutricionistas, educadores físicos, conseguir explicar que um dos grandes erros no tratamento da obesidade é não entender o ciclo entre a fase alimentada e não alimentada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente busca energia e matéria na fase alimentada, a gente induz mudanças bioquímicas, biológicas, hormonais e enzimáticas de um ciclo do funcionamento do nosso corpo, que é a fase alimentada, fed, alimentada, a recepção de energia e matéria do ambiente. Quando a gente devolve energia e matéria para o ambiente, levando em consideração os ciclos biológicos, a gente não devolve essa energia, essa matéria, comendo menos. A gente devolve não comendo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Óbvio. Isso é tão óbvio quanto 1 mais 1 é 2. A gente pode emagrecer porque está comendo menos? Pode. Mas está emagrecendo na fase alimentada. Para bons entendedores, meias palavras bastam. Como é que os meus pacientes, os seguidores, os alunos do curso perdem 10, 20, 30, 40, 50, 60 quilos e nunca mais voltam a engordar? Porque eles fazem isso respeitando o funcionamento natural do corpo. Natural não é emagrecer na fase alimentada, gerando déficit calórico a despeito da fome. Natural é devolver energia e matéria para o ambiente usando o ciclo contrário ao que gerou o problema. A gente gerou um problema por um estado de hiperfed, a gente estava super alimentado, ultra alimentado, muita comida, muita energia, muita matéria, o tempo todo, num período de abundância. A gente gera de maneira adequada um período de escassez quando cai para outra fase metabólica, a fase fasted, a fase sem alimentação, ora bolas. Isso é muito lógico. E esse é um dos grandes segredos, dos vários segredos do emagrecimento definitivo. Entender que a gente tem um boleto para pagar. A gente tem um boleto que precisa ser pago. Esse boleto que precisa ser pago é o seguinte: a gente foi acumulando boletos da fase alimentada e eles precisam agora ser descontados, a gente precisa pagar eles. E a gente vai pagar eles não é comendo menos, é ficando bem alimentado e dando um tempo maior entre uma refeição e outra do que a gente daria se tivesse em fase de crescimento, em fase de aumentar a energia e matéria armazenada. O contrário da fase hiperalimentada é a fase não alimentada. Tem várias formas de explicar isso. Várias, e uma mais legal do que a outra, mas a que eu mais gosto, tem várias que eu mais gosto, mas a que eu quero falar é que quando a gente se alimenta, a gente muda totalmente o ambiente metabólico, bioquímico hormonal e nervoso, do sistema nervoso. O sistema nervoso central ele se divide em duas partes anatomicamente diferentes e fisiologicamente antagônicas, contrárias, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele é, no que diz respeito ao tubo digestivo, ele é regulado e conduzido por um nervo chamado nervo vago, que é um nervo do sistema nervoso central, vem do cérebro, desce pelo pescoço e inerva todos os órgãos do nosso corpo. Quando a gente se alimenta e sai do modo fasted, sai do jejum, sai da fase não alimentada, sai da ausência de calorias, de energia e matéria vinda do ambiente e entrega energia e matéria nesse tubo digestivo, na mastigação, na boca, no esôfago, no estômago, no duodeno, no jejum, no ilho, usa as secreções digestivas ou digestórias do pâncreas, do fígado, a própria bile, a gente usa um aparato do sistema nervoso parasimpático.
É o parasimpático que faz a peristalse, que faz a contração intestinal. É o parasimpático que faz a liberação dos hormônios digestivos, que faz a liberação dos líquidos digestivos. Tudo isso é o parasimpático. É o parasimpático. Para reconhecer o parasimpático, basta vocês pensarem naquele estado que a gente fica depois que almoça. Aqui no sul existe uma expressão que diz assim, pô, comeu um boi por uma perna, comeu um monte, encheu a barriga de comida, aí depois vem aquela lentidão, que a pessoa fica paradona. Aí tem vários motivos, um deles, por exemplo, é que aumenta muito a produção ácida no estômago, e isso faz com que aumente a produção de base, a alcalose no sangue. Então a gente diz que tem uma maré alcalina no sangue para dar vazão a essa hipersecreção ácida. Adivinhem quem faz a hipersecreção ácida do estado alimentado? O nervo vago no estômago. Nervo vago, sempre é o nervo vago, é o sistema nervoso parasimpático. Agora, então, o sistema nervoso parasimpático faz a liberação de suco gástrico. Isso, giboiando é a palavra. Giboiando, a gente fica ali giboiando, pô, que maravilhoso, tá? Chega a dar uma tristeza, pô, chega a dar uma tristeza, né? Aquilo ali fica parado. Aquele é o sistema nervoso parasimpático. Aquele ali é o momento onde a gente leva sangue lá para o intestino, lá, para digerir, absorver, metabolizar e armazenar aquela energia que está chegando lá. Beleza, então tá, sistema nervoso parasimpático, estado alimentado, hormônios, insulina alta, colecistocinina alta, GLP-1 alto, hormônios digestórios, beleza. Acetilcolina, maravilha, então tá. O que acontece no comportamento? O comportamento é de saciedade, é de lentidão, de descansar, maravilha, maravilha. O contrário absoluto disso é quando essa comida transita pelo tubo digestivo, é digerida, é absorvida, é metabolizada e a gente começa a não ter mais a energia livre que estava chegando do tubo digestivo e circulando no sangue. Agora não tem mais energia no tubo digestivo, agora a gente está num outro modo, no modo fasted, no modo não alimentado. O que acontece quando a gente entra no modo não alimentado? Todo mundo sabe, a gente morre, todo mundo morre, né? Tem que ficar sempre comendo o tempo inteiro, senão morre, né? Não, é óbvio que a gente não morre, por quê? Porque tudo muda. Muda o sistema nervoso central, muda o funcionamento do tubo digestivo, muda o funcionamento dos hormônios, porque a gente cai para um outro ambiente metabólico, do sistema nervoso simpático, responsável pela vida, pela sobrevivência, pela luta e pela fuga, e por mobilizar... Pausa na live. Porra, incrível, né? Presta atenção. Quando a gente cai para a fase não alimentada, tudo muda. A gente começa a liberar hormônios, neurotransmissores, e a gente começa a usar nervos do sistema nervoso simpático, que nos deixam aptos para luta e fuga e que mobilizam as reservas de glicose e de gordura. Então a gente tem um modo alimentado onde se cria reserva e um modo não alimentado onde se consome as reservas. Qual é o modo mais eficiente de se consumir as reservas? Ora bolas, é aumentar a fase não alimentada desde que o ambiente metabólico esteja saudável. Por quê? Porque lá tudo está voltado para a mobilização das reservas. O sistema nervoso central, o aparato digestório, o músculo e a gordura, o tecido gorduroso. Quais são os hormônios da fase não alimentada? É adrenalina, é noradrenalina, é cortisol, é grelina. São outros hormônios. Os hormônios que dizem assim, ó, ferrou. Não temos mais energia e matéria vinda do ambiente. E humanos e seres vivos, quaisquer, de qualquer lugar do planeta, são e somos exímios sobreviventes. Se tem uma coisa que o ser vivo é no planeta Terra, é sobrevivente. Todas as nossas adaptações fisiológicas servem para duas coisas: procriar e sobreviver. Ponto. Quando a gente cai para a fase não alimentada da dieta e a gente precisa criar meios de sobreviver, uma das adaptações e das alterações é nos tornar grandes, hábeis, incríveis mobilizadores de reservas, glicose e gordura, glicogênio e gordura. Tentar emagrecer na fase tentar emagrecer com acetilcolina, com insulina,
com GLP-1, colecistocinina, tentar emagrecer na fase alimentada é jogar totalmente contra o sistema que existe para a manutenção da nossa saúde e da nossa vida. A fase não alimentada, com todo o arcabouço do sistema nervoso simpático, do estômago, do duodeno, do intestino vazio e do sistema nervoso simpático bombando e mobilizando as reservas, serve para devolver para o ambiente energia e matéria que foi armazenada na fase oposta, na fase alimentada. Qual é a lição que sai daqui? Nunca mais tentar emagrecer comendo de 3 em 3 horas. Nunca mais. Por quê? Porque não serve para humanos e nem para nenhum outro animal que faz parte da biologia e que está sujeito às mesmas regras de qualquer outro ser vivo do planeta. A gente recebe na conta na fase alimentada e paga na fase não alimentada. A gente não paga fazendo déficit calórico, comendo pouco. Pelo contrário. Eu vou explicar de uma outra forma a mesma coisa, mas com menos bioquímica e com mais anatomia. Na verdade, a nossa anatomia também está preparada para funcionar em 2 modos, alimentado e não alimentado. Não existe o estado do meio. O estado do meio ele existe, mas ele não promove saúde. E eu já vou falar por que ele não promove saúde. O nosso estômago, ele é um grande estômago com um volume bem grande, porque ele não foi feito para comer uma pequena quantidade de comida e continuar com fome, mas não comer mais. O nosso estômago ele foi desenhado para trabalhar em 2 modos. Adivinhem? Vazio ou cheio. Não existe segundo modo. É vazio ou cheio. Então a pior das coisas que vocês podem fazer, vou dar um exemplo agora. Hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2020, 18 horas e 53 minutos. Eu me levantei às 5h55, eu fui para a academia em jejum, eu cheguei em casa, comi bastante. Talvez eu conte até o final da live o que eu comi quando eu cheguei, mas não vou falar. Comi bastante, realmente bastante. Diz, não comeria mais, estou satisfeito. Vim para o consultório, atendi até 25 para as 2 da tarde, direto. 25 para as 2. Só que o próximo paciente era às 2 da tarde, às 14 horas. O que eu fiz? Eu pensei assim, eu tenho que ir lá ver meus guris, tenho que ver a Sabrina. Tô sempre fora de casa, vou lá. Peguei o carro, fui lá em casa, rapidão. Cheguei em casa, dei um beijo em todo mundo, tomei um copo d'água gelada e voltei para o consultório. E agora são 18h54 e eu ainda não comi. Eu vou comer quando eu chegar em casa. Ou não também, mas vou comer quando eu chegar em casa. E eu não vou comer assim, um pouquinho por causa do total calórico. Eu vou matar minha fome na próxima refeição. Nesse contexto, eu mexi em 2 variáveis. Estômago cheio, estômago vazio. Eu estou agora com o estômago vazio, eu estava com o estômago cheio. Estado alimentado, estado não alimentado. O que acontece nisso? Eu respeito o funcionamento normal do corpo. Bom, existem vários lucros de se fazer isso, mas um deles é o que eu comentei com a última paciente de hoje, a última presencial, depois teve mais uma online no final, mas a última presencial, eu falei para ela assim, qual é o benefício de jogar conforme as regras? Tá, tem vários benefícios, mas um benefício é o seguinte, eu não preciso mais me preocupar com o meu peso, tanto faz, não interessa, olha aqui, olha que louco, pause total na live agora, total. Olha que louco, se eu fosse me preocupar com as calorias que eu como, olha a variação louca, se eu tivesse terminado as consultas de manhã mais cedo, eu teria almoçado, mas eu não almocei. Se eu chegar agora em casa e comer, comi, mas e se eu não comer? Também não comi, beleza. Então eu poderia ter feito 2 refeições a mais hoje, ou eu posso não fazê-las. O que isso faz com o meu peso, Marcelo? 0, não faz nada. E eu já disse, eu acabei de falar, que eu não como uma barrinha de cereal, eu como comida e encho o estômago. Então, eu teria enchido o estômago no almoço e encheria o estômago agora de noite. Então, como é que eu mantenho o meu peso? Olha a variação. Digamos que eu tenha comido 1000 calorias de manhã. E digamos que se eu tivesse almoçado, teria sido mais 1000, são 2000. E se eu tivesse jantado, seria mais 1000, seriam 3000. Então, até a meia-noite de hoje, eu não sei se eu vou ter comido 1000, 2000 ou 3000 calorias.
Pô, isso são 300% de variação. Quanto isso mexe no meu peso? Zero. O meu peso não varia. Se eu fosse basear o meu emagrecimento e a manutenção do peso no cálculo calórico, alguma coisa teria que estar muito errada, porque eu ou seria obrigado a comer, ou eu não teria que comer. Porque para eu poder seguir um plano calórico, eu não posso ter uma variação de 300%, mantendo o peso estável ao longo de uma década. Então, qual é o lucro da gente emagrecer respeitando as regras do jogo? O nosso corpo controla o nosso peso por nós, e não mais o cálculo das calorias. Entenderam? Eu poderia ter almoçado, mas não almocei. Eu poderia jantar, mas não jantei. Eu poderia não ter tomado café da manhã, mas tomei. E amanhã o que eu vou fazer? Eu não sei. E depois que eu vou fazer? Eu também não sei. E depois eu também não sei lá que eu vou fazer. Eu só vou respeitar duas coisas que não tem a ver com essa live em termos. Mas eu vou cuidar só duas coisas que controlam por mim todo o resto. O ambiente metabólico, hormonal, bioquímico e nervoso. Eu vou controlar só duas coisas. Duas coisas. A qualidade do alimento, adequação biológica e processamento mínimo. E a frequência alimentar. Eu vou trabalhar no modo alimentado e não alimentado. E quando eu comer, eu vou comer até a saciedade e vou botar lá para dentro comida natural de processamento mínimo. Nesse contexto, tanto faz. Tanto faz o que, Marcelo? Tanto faz qualquer coisa. Tanto faz se eu como ou não como, tanto faz se são 1.000 calorias ou 3.000, e tanto faz se eu tomei café da manhã e jantei, ou se eu almocei e tomei café da manhã, ou se eu almocei e jantei, tanto faz. Tanto faz se eu vou ficar em jejum, ou tanto faz se eu vou comer 4 vezes por dia. Porque se eu mantenho uma frequência alimentar baixa, com uma comida natural de processamento mínimo adequada biologicamente, e eu transito de maneira clara e evidente entre a fase alimentada e não alimentada, estômago cheio e estômago vazio, fed, fasted, não tem como me engordar. Não tem como. Hoje eu provei 2.000 vezes para os pacientes, 2.000 não, né? 6 vezes. Provei 6 vezes que com um ambiente metabólico saudável e jogando com as variáveis biologicamente adequadas, não tem como engordar uma pessoa. Não tem. E o contrário é verdadeiro. Se vocês aprenderem essas coisas e montarem esse quebra-cabeça, não tem como não emagrecer. Não tem como. Porque se a gente entende as regras do jogo, a gente consegue jogar conforme as regras do jogo. E quais são as regras do jogo da biologia? Que são as regras biológicas. Por que eu toquei nesse assunto? Porque, poxa vida, a internet tem tudo, né? A gente olha na internet, tem tudo. Tem absolutamente tudo. Então, dependendo da realidade da pessoa e com quais as variáveis a pessoa trabalha, joga, ou entende, ou leva em consideração, as regras são diferentes. Por exemplo, se a pessoa pensa exclusivamente no total de calorias, de energia que vai entrar no sistema, independente de qualquer outra característica biológica, aí é diferente, porque aí a pessoa precisa controlar voluntariamente quanto entra no alimento e quanto vai gastar fazendo exercício, por exemplo, ou vai gastar com metabolismo basal às custas de comer bem pouco. Nesse contexto de controle voluntário das calorias, pesar a comida, calcular tudo, nesse contexto não interessa a frequência alimentar, não interessa a hora que come, não interessa nada. E não interessa mesmo. Quem vai emagrecer levando em consideração energia, calorias, é verdade. Não interessa a hora que come. Pode comer um pedaço de pizza às 11 da noite, pode acordar de manhã, comer 4 quadradinhos de chocolate ao leite. Se o total calórico for baixo, essa pessoa vai emagrecer usando outras variáveis. Qual é o problema? O problema é manter o peso. Eu quero ver, sempre que eu falo hoje em dia, quando eu falo sobre emagrecimento, eu boto a palavra definitivo depois. Emagrecimento definitivo. E por que é importante a gente entender sobre as variáveis envolvidas no emagrecimento definitivo? Porque a gente controla lucidamente tudo que acontece na nossa vida, tudo. Uma pequena parcela do tempo, a maior parte do tempo a gente trabalha no automático. O nosso corpo, por exemplo,
Eu não estou controlando agora qual a minha frequência cardíaca, eu não estou controlando a minha temperatura corporal, eu não estou controlando o meu metabolismo basal, eu não estou controlando quanto de bile o meu fígado está fazendo, eu não estou controlando nada disso, isso tudo é no automático. Tá? Mas a despeito de eu não controlar nada disso, isso tudo está acontecendo. Quando a gente emagrece e controla o peso a partir de uma adequação metabólica, hormonal, bioquímica, quem está controlando não somos nós, são os hormônios, é o sistema nervoso central. Eu não preciso controlar a fase não alimentada, fase festa, do jejum. Eu não preciso controlar o meu sistema nervoso central, a parte simpática, para que ele dispare de maneira adequada. Eu só preciso fazer uma coisa, não comer. Se eu fizer isso, todo o resto de cascata bioquímica e metabólica que vem depois disso, eu não preciso controlar nada disso. Nada. Quando eu me alimento, eu não consigo controlar quanto de bile, insulina, glucagon, colecistocinina, GLP-1 eu vou produzir. Não consigo controlar quanto de acetilcolina vai ser liberado por impulso do nervo vago. Mas eu consigo controlar o que eu vou botar na minha boca. E se eu controlo a qualidade e adequação biológica do que eu como, eu controlo o sistema nervoso parasimpático. E se eu controlo o tempo que eu consigo ficar sem comer, eu controlo o simpático. Quanto tempo? 24 horas por dia. Sempre. Controlando o que entra e quando entra. É muito mais fácil. Nesse contexto, não faz diferença o total calórico. Por quê? Não é que não faça diferença, pause na live. Não é que não faça diferença, é que eu não preciso controlar. Tem um detalhe importante aqui. Não é que o total calórico não importe, é que eu controlando essas outras variáveis, eu não preciso controlar o total calórico. E aí me digam o que é mais fácil. Chegar da academia com fome ou chegar no fim da tarde com fome e comer quanto quiser e nunca engordar? Ou é mais fácil ficar 24 horas por dia prestando atenção enquanto come e que hora vai comer e pesando comida para fazer isso dar certo? É muito mais fácil comer conforme a fome, encher a barriga e ficar assim, pô, eu não comeria mais, estou satisfeito, e se manter magro fazendo isso, do que para poder se manter magro ser escravo de cálculos ou de pequenas porções. Claro que existe a questão de que muitas pessoas acham que o mais saudável é comer em pequenas porções. Mas aí é outro tema, né? Aí já é outra coisa. Aí é negar a nossa realidade biológica e nós somos mamíferos, primatas, onívoros de viés carnívoro, jejuadores. Então, na verdade, o nosso corpo ele funciona muito bem enquanto jejuador, justamente por ter um ambiente metabólico que responde de maneira antagônica, contrária à fase alimentada e não alimentada. Agora, qualquer dúvida sobre isso, me coloquem aqui nas perguntas, tá? Que eu vou falar uma outra coisa agora, depois eu dou uma lidinha aqui nas perguntas. Mas agora, saindo um pouco da teoria e caindo para a prática do emagrecimento definitivo e de usar as regras do jogo a nosso favor, vamos pensar assim, na prática, o que a gente deveria fazer então para fazer esse sistema começar a trabalhar a nosso favor? Tá, primeira grande coisa assim, se a gente não ajustar o que come, fica muito difícil ajustar a frequência alimentar, porque o grande determinante dos hormônios que controlam a fome, a saciedade, a compulsão, o impulso, o metabolismo, o grande limitante disso é a qualidade do alimento. Não são as calorias, é a qualidade. E nisso, comer comida natural de processamento mínimo onívora de viés carnívoro, carnes, ovos, vísceras, lácteos integrais, saladas verdes, hortaliças, oleaginosas, raízes, tubérculos, frutas, comer comida natural de processamento mínimo é fundamental. Tá, mas Marcelo, eu não consigo não comer pão, bolacha, massa e doce. O que eu faço?
faz um curso de crochê, não fica tentando emagrecer, não vai dar certo, porque tu vai ficar dependente de contar calorias. Tu vai ficar dependente. Por quanto tempo tu consegue fazer isso? Por pouco tempo. Pouco tempo. Por quê? Porque quanto mais processada é a dieta, quanto mais farinha tem, quanto mais pão tem, quanto mais doce tem, quanto mais álcool tem, quanto mais fritura tem, mais fome a gente tem, mais compulsivo a gente é. Então, como controlar o total calórico que entra se o nosso corpo, nossos hormônios ficam pedindo muito mais daquilo que a gente come quando é inadequado? Então, ficar tentando emagrecer comendo inadequado é uma coisa muito, muito ineficiente, porque a gente controla uma parte pequena do processo e o nosso corpo trabalha no automático a maior parte do tempo. Se a gente ferra com o processo que controla a fome e a saciedade e ferra consumindo farinha, açúcar, óleo, fritura, álcool, a gente nunca vai conseguir fazer com que o sistema controle o nosso peso 24 horas por dia. Não vai falhar sempre. Então, a paciente, se não, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer, só que eu quero tomar cerveja, eu quero comer pão, quero comer a sobremesa e eu tenho que comer meu chocolatezinho. O que eu faço? Faz um curso de pintura, de ateliê, faz um ateliê, faz alguma coisa assim. Não fica tentando emagrecer, por quê? Porque vai ser muito frustrante, não vai conseguir. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir até eu ficar muito velho. Faz outra coisa, porque senão vai ser muito estresse, tu vai ficar tentando emagrecer, tu não vai conseguir. A primeira grande coisa é mudar a informação bioquímica do alimento. Por quê? Porque aí é mais fácil controlar a frequência alimentar, quando a gente está bem alimentado. Então, quando a gente come carnes, ovos, saladas verdes, hortaliças, um azeite, um queijinho, eventualmente um bife de fígado, uma coisa mais nutritiva, assim, é mais fácil que a gente controle a fome, controle a saciedade, a ansiedade, e o nosso metabolismo se sente seguro de devolver energia e matéria na fase não alimentada. Aí o que a gente faz? Aumenta a fase não alimentada. Então o que a gente faz primeiro? Para de comer bobagem. Depois, para de beliscar. Quando é que vai comer? Nas refeições principais. Isso aí tem um contexto, um conceito muito individual, né? O que são as refeições principais? Refeições principais do que? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta? Eu considero que sim, mas eu considero que as refeições principais são o almoço e a janta. Então, como é que a gente faz isso na prática? A gente tenta assim, manter uma frequência alimentar baixa, no máximo 4 refeições, e uma janela alimentar pequena, no máximo 12 horas. O que é uma janela alimentar? É o espaço entre a primeira coisa que a gente come e a última coisa. Então, uma pessoa que toma café da manhã, que almoça, toma café da tarde e janta, se ela toma café da manhã às 8 da manhã e janta às 8 da noite, ela tem uma janela alimentar de 12 horas. O que a gente tem que fazer? Resolvido o problema da qualidade da comida, a gente começa a jogar ou com a janela alimentar, aproximar o café da manhã da janta, então atrasar o café da manhã, adiantar a janta. Já pensou assim, comer ali uma fruta, alguma coisa às 10 da manhã, almoçar meio-dia, depois comer alguma coisa, umas castanhas, nozes, um coquinho, uma coisinha assim de tarde e jantar às 18, às 19, já aproximou, diminuiu a janela. Tá bem, manteve a mesma frequência alimentar, 4 refeições, então ali o tubo digestivo saiu do não alimentado para o alimentado 4 vezes. Beleza, mas essa pessoa já está perto de chegar na hora do almoço, já não sente tanta fome, já pula o café da manhã, é o jeito mais fácil de diminuir a frequência alimentar. Acorda e vai fazer as outras coisas, vai trabalhar, resolve as outras coisas. A questão do café da manhã, ela é uma questão exclusivamente cultural, porque biologicamente nosso corpo está muito preparado para levantar de manhã e ir em busca de alimento. E aí a primeira refeição vai ser resultado da atividade. Então, na teoria da biologia, de como o nosso corpo funciona, como ele foi programado para funcionar, não existe pré-treino e nem comer para ir trabalhar. Na verdade, a gente trabalha e come depois, porque o nosso corpo está adaptado para buscar energia no ambiente e consumir depois. Vai buscar energia como? Estender a mão do lado da cama? Não, vai ter que sair para o ambiente para buscar energia e matéria. Então, obviamente, se a gente fosse falar de pré-treino, pós-treino, que eu não vou falar, obviamente, pré-treino não existe, só existe pós-treino. Por exemplo, hoje eu me levantei 5h55, tomei água, tomei café, etc. Fui treinar, treino intenso, pesado, intenso mesmo, valendo até o limite, em jejum. Cheguei em casa e me alimentei. Ora,
É óbvio que é isso que o corpo espera de mim. Espera que eu acorde e vá buscar comida e coma depois. Então, obviamente, o café da manhã, ele é uma coisa cultural só, assim, é uma convenção cultural. Mas tá bem, tudo bem, não vou brigar contigo por causa disso. Vai vendo, assim, ó, se conseguir atrasar o café da manhã, atrasa. Aproxima ele do almoço. Por quê? Porque depois é mais fácil de tirar ele, tu leva o almoço. Se não conseguir, antecipa um pouco o almoço, antecipa o almoço para as 11 e poucas, se puder, né? Óbvio que isso aí vai depender da vida de cada um, claro. Mas assim, ó, antecipa um pouco o almoço, pô, tá feito, a tua primeira refeição já foi o almoço, tu já afastou a primeira refeição da última. Ou seja, para bom entendedor, tu começou a pagar uns boletos da fase não alimentada. A gente vinha da obesidade lá, comia direto, comia miolo de pão, leite condensado de tarde, vendo sessão da tarde, entendeu? A gente fazia essas coisas. Então a gente agora vai estar pagando os boletos, devolvendo um tempo maior de fase não alimentada, de estômago vazio, de duodeno vazio, de intestino delgado vazio, fazendo com que o corpo tenha que ligar os genes do ambiente metabólico catabólico e usar o sistema nervoso central, que é o simpático, para mobilizar as reservas. Jesus, é fácil de entender demais, né? Demais. Então a gente faz isso, depois se alimentou bem, maravilha. Se alimentou bem, a gente cai para tarde. Pô, tu tá bem alimentado do almoço? Tá bem alimentado do almoço. Pronto, ó, vai trabalhar, vai resolver o problema, ó, cai para a vida. Caiu para a vida, vai acontecer um negócio, um fenômeno, um evento, ali entre 4h30 e 5h30, 6 horas da tarde. Eu vou falar, vou ver se alguém vai me dizer. Vai acontecer um fenômeno, lá às 4h30, 5h30 da tarde, que é um desejo, uma vontade, uma sugestão de que a gente coma. Vem uma vontade de comer perto das 4h30, 6 horas. Vem uma vontade de comer. Quero ver se alguém me diz por que a gente tem essa vontadezinha de comer ali às 6 da tarde, 5 e pouca. Tá? Acontece uma coisa, a gente tem vontade de comer. Se a gente não come naquela hora, o que acontece? Todo mundo sabe o que acontece. A gente morre, né? A gente morre, porque se não come de tarde, a gente morre, né? Não, a gente não morre, a gente segue vivo e segue bem. Por quê? Porque termina aquele fenômeno, não é o do cortisol, não é o cortisol, não é o hábito, não, é um fenômeno biológico verdadeiro que acontece lá no meio das 17 horas. Grelina, as ondas de grelina. Grelina é um hormônio produzido pelo estômago que sugere que se faça uma refeição quando o estômago está vazio e vai aumentar a intensidade do uso da gordura armazenada como forma de energia. Isso acontece lá às 14, 16, 17 horas. A grelina é um hormônio que sugere que a gente faça uma refeição. Para quê? Para não emagrecer. Para não emagrecer. A função da grelina é proteger o tecido gorduroso, para que a gente não emagreça. Só que o que ela faz? Ela faz tu achar que precisa comer. Só que ela passa em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ela passa se qualquer coisa acontecer. Ela passa se a campainha tocar. Ela passa se passar uma ambulância e tu ficar preocupado. Ela passa tomar um copo d'água. Ela passa se escovar os dentes. Ela passa qualquer coisa, porque não é fome de verdade. Ela é uma sugestão de que a gente coma. Então a pessoa, já conseguiu pular o café da manhã. Atrasou, se aproximou do almoço, tirou. Caiu para o almoço, antecipou um pouquinho o almoço, agora está com o almoço no horário normal. Agora já sabe que aquela falsa sensação de fome das 16h30, 17 horas, não é verdadeira, ela é uma pegadinha para tu não pagar os boletos, ela quer que tu coma. Aí tu não come, o que acontece? Morre? Não acontece nada, passa tudo. Aí tu vai levar a janela alimentar para a próxima refeição, que vai ser uma janta mais cedo. Vai comer comida ali às 16h30, 19h30, 20h30 que seja. Só que agora tu comeu às 12 horas. E vai jantar agora às 19. Aí são 7 horas. Era 12, não era 12? Era 12 horas a janela alimentar, com 4 refeições no meio. Agora tu transformou numa janela de 7 horas com 2 refeições. Vais querer me dizer que o ambiente metabólico é igual? Com 12 horas de janela alimentar, alimentado, 12 horas, versus 7. E 4 refeições, versus 2.
E vai me dizer que todas essas horas, incluindo aquela onda de grelina que a gente pulou e manteve o estado não alimentado, fasted, manteve o estado não alimentado muito maior, com 2 refeições, vais me dizer que tu ainda acredita que dá na mesma? É óbvio que não, é claro que não. Agora vocês começam a entender por quê que os pacientes, as pessoas do lado de cá do muro têm grandes emagrecimentos, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 quilos. Meu Deus, tem pacientes de 80 quilos agora, né? Agora tem pacientes de 90 quilos perdidos. Como? Entendendo que tá bem, a gente escuta na internet, o que importa são as calorias, não importa a hora que come, não importa a frequência, que gordura faz mal, que ele tem que comer bastante carboidrato. A gente escuta um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Mas é que não dá certo, né? Quem é que vocês conhecem? Eu sempre falo isso, hoje falei nas consultas, sempre falo isso. Vou falar aqui de novo. Quem é que vocês conhecem que tinha 120 quilos, 130 quilos e que come de pouquinho várias vezes no dia, tá? 12 vezes no dia, 10 vezes no dia, tá? Das 6 da manhã até as 22 horas, comendo de 2 em 2 horas, bem pouquinho. Quem é que vocês conhecem alguém que fez isso e que ficou com 60 quilos? Por favor, alguém me apresenta, porque eu sou médico, fui cirurgião nas vidas passadas, trabalho com medicina do estilo de vida, emagrecimento, baseada em mudanças comportamentais, essas variáveis que eu estou falando aqui. E faz 10 para 11 anos que eu procuro alguém que tenha conseguido emagrecer 30, 40, 50, 60, 70 quilos, comendo de pouquinho, várias vezes no dia. Não tem. E vocês vão ver os que têm, eles fizeram bariátrica. E aí, por motivos outros, acabam mudando totalmente ali o funcionamento. Mas é outra coisa. Aí o estômago já é diferente, o duodeno já é diferente, já está fora. Aí esse é outro sistema. Eu quero uma pessoa, ou várias pessoas, que não que tinham 68 e ficaram com 62, 120. Meus pacientes hoje pesam 160 quilos, 170 quilos. E em um ano eles estão com 70 quilos. Estão com 80 quilos. Pacientes que tinham 140, 150, 160 quilos. Eu quero que me mostre, já que isso é assim, tá errado o que eu tô falando, alguém que faz o contrário, então, e consegue. Mas consegue assim, ó, não é chegar no peso, manter. Uma década. Tinha 120, 130, emagreceu comendo de pouquinho várias vezes, tá saudável, tá tranquilo, agora vive num corpo de 60 e poucos quilos. Não tem. Porque tá errado. Tá errado. Vocês aqui estão de parabéns, e quem mais assistir esse vídeo em algum momento, algum lugar do tempo e do espaço, vocês vão presenciar o que está acontecendo a partir de agora, que é uma mudança absoluta do paradigma, do entendimento, dos mitos e da realidade das doenças crônicas, da obesidade e do emagrecimento. Não é como se pensava. Não é bem diferente. É bem diferente. As variáveis que controlam o peso e as doenças crônicas, elas são biológicas. Paciente meu, olha só vocês entenderem o detalhe, assim, ó. Paciente meu que perde 20, 30, 40, 50, 60 quilos, ele não fica com pedra na vesícula. Preste atenção, porque isso aqui é uma coisa muito importante que vocês vão ver assim, ó. Deixa eu ver, nesses livros aqui atrás, tá dito assim, ó, que uma das causas de pedra na vesícula, de cálculo biliar, uma das causas é o grande emagrecimento, grandes perdas de peso levam a cálculos biliares. Opa, desculpa, os meus não. Os meus perdem 20, 30, 40, 50, 60 quilos, mas não fazem cálculo biliar. Por quê? Porque eles fazem um emagrecimento biologicamente adequado usando a vesícula biliar. Eu não vou explicar isso para vocês, porque deve ser uma outra live, mas eu quero só que vocês entendam, porque isso vai ser importante a partir de agora. Vocês entenderem que o emagrecimento ele é casado com a prevenção das doenças crônicas e com a melhoria da saúde. A gente consegue, com o emagrecimento adequado, prevenir que as doenças crônicas apareçam. Vocês vão me ver cada vez falar mais sobre isso. O emagrecimento, ele traz consigo, primeiro,
uma época, uma fase maravilhosa para a vida. O emagrecimento adequado, ele faz com que essa fase seja lembrada como uma das melhores fases da vida. Ao contrário do que a gente pensava antes, que emagrecer era sofrimento, era privação, era muito difícil e tudo mais. Hoje em dia, a gente entendendo as variáveis biologicamente adequadas que controlam o peso e as doenças crônicas, o emagrecimento passa a ser uma das melhores fases da vida. E além disso, ao contrário do que se pensava, o emagrecimento ele protege contra doenças crônicas. A gente acaba não tendo doenças que poderia ter por conta de um emagrecimento de déficit calórico, de perda de massa magra, de baixa do metabolismo basal. Quem emagrece de maneira adequada não baixa o metabolismo. É uma das coisas que vocês vão ver nos estudos de emagrecimento de longo prazo, nos estudos de segmento de 5 anos ou de 10 anos de programas de emagrecimento, é acompanhado, e está bem descrito na literatura, que o grande emagrecimento é acompanhado de uma queda, de uma diminuição na taxa metabólica basal. Opa, desculpa, desse lado de cá não. Aqui a gente emagrece, mas mantém a mesma taxa metabólica basal. E eu consigo provar isso com estudos clínicos randomizados de nível A de evidência. O emagrecimento biologicamente adequado não baixa o metabolismo basal, desculpa. O emagrecimento metabolicamente adequado não causa pedra na vesícula, desculpa. O emagrecimento metabolicamente adequado não causa perda de massa magra, desculpa. Por que isso está descrito lá na literatura? Porque até hoje, sempre os estudos que testaram o emagrecimento foi com déficit calórico voluntário, foi com dieta de restrição calórica. Que vocês escutam o tempo todo, que é o que deve ser buscado no emagrecimento. Me diz se eu estou errado. Todo mundo escuta isso. Por quê? Porque todo mundo fala que o mecanismo-chave do emagrecimento é o déficit calórico. E eu estou te dizendo que não é. Ele é secundário. O que é primário no emagrecimento é a adequação biológica. São as rotas metabólicas adequadas biologicamente. As variáveis são outras. E desse lado de cá, a gente emagrece sem ter pedra na vesícula, sem ter baixa do metabolismo basal, sem ter perda de massa magra. Desculpa, mas aqui é assim. Tá? Desculpa, mas aqui é assim. Tá, pessoal? Muito bem. Espero que tenham gostado. Tá louco, tem um monte de pergunta aqui. Tá bem. Mas são mais perguntas que eu vou responder ali nos stories. Tá, pessoal? Bem-vindos ao mundo novo. Bem-vindos ao lado de cá, onde o emagrecimento traz a melhor fase da vida e a melhor saúde de todas. Desculpa, mas é assim. Tá? Tudo de bom, espero que tenham gostado, vou deixar gravado aqui, vou deixar salvo. E eu quero que vocês comentem aqui nos comentários o que descobriram de novidade nisso que eu falei. E eu quero que me marquem nos stories falando o que aprenderam com essa live, tá? Beijo em todos, foi um prazer de novo. Até a próxima, bebês, até mais.